É muito importante que quando você pratica um ato de fé, no tempo do Novo Testamento, é muito importante que você entenda o que está fazendo. É muito importante que você não faça as coisas apenas porque tem um padrão religioso fazendo. A fé passa por conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu ouvi uma pessoa essa semana que me disse que por décadas ela reivindicava o sangue de Jesus apenas por causa de uma questão da religião dela. E ela falava o sangue de Jesus, mas ela nunca percebia o que isso significava. Nunca pensava de verdade no assunto. E era como se fosse um mantra para proteger o mundo ao redor. E no mundo espiritual não funciona assim. No mundo espiritual, isso funciona para o lado das trevas, mas para o lado da luz não funciona. E eu vou te ajudar a entender por que para as trevas não funciona. Aliás, por que para a luz não funciona? Para as trevas funciona. É que na luz, o Deus da luz, como diz Tiago, o Pai das luzes, o Deus de Abraão, que é o Deus de toda a luz, ele disse em João capítulo 10 que o pastor entra pela porta no aprisco e o ladrão escolhe uma brecha e entra. Portanto, na nossa relação com o mundo espiritual, aquilo que é das trevas, qualquer brincadeira que você fizer com as trevas funciona. Por exemplo, se um indivíduo estiver brincando de chamar o diabo, brincou, ele não estava falando sério, ele não quer nada com o diabo, ele está só brincando. As trevas vão aproveitar o chamado dele e vão aparecer, porque as trevas entram pela brecha. As trevas aproveitam qualquer brecha. Fez uma brincadeira, na sua brincadeira estava chamando, ou dando legalidade, ou dando direito do diabo te atacar, ele vai atacar. Mas na luz, isso não pode acontecer. Na luz, Deus só entra pela porta. E porta fala de coisa certa, de coisa legal, de coisa direita, do caminho correto. Portanto, quando você canta uma canção dizendo, Senhor, visita-me, mas você não está levando a canção a sério, Deus não te escuta e não te visita. Quando você faz uma oração e você pede, Deus, opera na minha vida, traz o socorro, mas na verdade você estava orando para alguém que está do lado escutar a sua oração, não era para Deus, Deus não te atende, porque Deus só entra se for pela porta. Se não for certinho, se não for de verdade, se não for sincero, se a oração não for em espírito e em verdade, Deus não atende, porque Ele só aceita a entrada pela porta. Mas Satanás, as trevas, tem outro padrão. As trevas aproveitam as brechas. Muita gente que não quer nada com o mal, acaba sendo afetado pelo mal, porque sem querer, ele mandou uma mensagem para as trevas dizendo, eu quero. E as trevas vão entrar. Por isso, para quem está buscando a luz, não dá certo fazer mantras que não façam sentido. Não dá certo repetir frases que ele não entenda e que ele não quis de verdade fazer o que está fazendo. Por isso eu trouxe uma palavra encomendada. Porque eu quero que você compreenda. Porque a nossa igreja é a igreja Monte Sião. Porque a nossa igreja faz referência a Sião. Porque a nossa igreja se importa com as raízes de Israel. A nossa fé veio de lá. E como a nossa fé veio de lá, entender como funciona o povo de Israel, como funciona a cultura daquele povo, a cultura que nos deu a Bíblia, a cultura que nos deu os profetas, a cultura que nos deu o Novo Testamento, a cultura que nos deu o Messias. Entender aquela cultura para a gente é muito importante. E por isso nós somos Monte Sião.
E o texto que eu quero ler para a gente falar disso hoje é Romanos capítulo 11, versículos 17 a 21. Romanos 11, 17 a 21, eu estou lendo na versão NVI e diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz quem sustenta você. Então você dirá, mas os ramos foram cortados para eu ser enxertado, então eu sou importante. E aí o versículo 20 responde, não, eles, na verdade, foram cortados não por você, foram por causa da incredulidade deles. E você foi colocado por causa da sua fé. Não se orgulhe, tema. Versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Pronto, falei. O apóstolo Paulo está coincidentemente escrevendo para a igreja romana. Por isso que a gente lê Epístola aos Romanos. Havia uma igreja de Jesus na cidade de Roma. Foi essa igreja, o concílio bispal de Roma, que com o andar da história, e eu não tenho tempo para contar essa história para vocês, que com o andar da história se tornou a igreja católica apostólica romana mais tarde, bem mais tarde. E, coincidentemente, Paulo está escrevendo para essa igreja e está separando do capítulo 9 até o capítulo 11 da epístola para responder uma pergunta. Nós somos cristãos gentios, somos gente que é de Deus e que não pertence a Israel. Como é que fica Israel agora? Paulo está respondendo essa pergunta. E possivelmente, Paulo está respondendo essa pergunta porque o coração romano, que é um coração que não valoriza hierarquia, que não seja meritória. A cultura dos romanos dá valor para quem faz. A cultura dos romanos dá poder para quem faz, dá glória para quem faz. É quem faz que ganha os lauréis, porque os romanos resistem insistentemente no conjunto de cultura deles a dar prêmio para quem não fez nada, para quem herdou e recebeu de mão beijada. Eles resistem a isso. E Paulo escreve justamente para eles, porque possivelmente os romanos, como igreja, agora que eles recebem Jesus para ser o Jesus deles, e agora que Israel, enquanto nação, estava perdendo a sua força espiritual, os romanos possivelmente estariam dizendo, se não dá fruto, não vale nada. Eles conheciam a parábola em que Jesus, falando de Israel e da igreja, Jesus conta que um grupo de agricultores receberam uma vinha para cuidar, uma fazenda de uvas para cuidar. E eles deviam, no final do ano, mandar o lucro daquela fazenda para o dono da fazenda. Mas eles não mandaram. E, finalmente, eles decidiram tramar para matar o filho do dono da fazenda, pensando que, se o herdeiro morresse, a herança seria deles. E então, Jesus fecha essa parábola, essa história, perguntando para as pessoas que o escutavam, o que o dono da fazenda vai fazer com esses agricultores maus? E todos eles disseram, ele vai enviar o seu exército, vai destruir esses agricultores maus e vai pegar a fazenda de uvas e vai entregar para um novo povo cuidar. E eu quero que você entenda que não foi Jesus
que finalizou a parábola dizendo que o dono da fazenda ia matar todo mundo. Foi a multidão que respondeu isso. Jesus apenas concordou com eles, acrescentando uma ideia. Aquele que era a pedra angular foi rejeitado, mas Deus o fez pedra angular, mesmo ele sendo rejeitado. O que Jesus estava dizendo nessa história é que Israel, que é o povo de Deus desde sempre, desde Abraão, Israel é o povo de Deus. Israel é o sal da terra e a luz do mundo. Esse povo, chegou um dado momento em que eles pararam de dar fruto. E como eles pararam de dar fruto, Deus chamou uma igreja. Somos nós. E aqui, deixa eu responder uma curiosidade, que muita gente não entende. O que aconteceria se Israel tivesse dado fruto? Qual era o fruto que Deus queria que Israel desse? Deus queria que Israel tivesse aceitado Jesus como Messias naquela época. Eles não aceitaram, mas a gente aceitou. E o apóstolo João, falando no capítulo 1 de João, versículo 12, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João diz isso imediatamente após dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, os seus não o quiseram, mas quem o quis se tornou filho de Deus. Mas a pergunta permanece: o que aconteceria se Israel tivesse aceitado? Então, as mesmas profecias que Paulo usa para mostrar desde Isaías, Deus revelando que os gentios seriam salvos, essas mesmas profecias se cumpririam através de Israel. A diferença é que não haveria um cristianismo mundial, haveria um judaísmo mundial, porque Israel seria usado para converter gentios. A mesma coisa que você nota no livro de Atos, a partir do capítulo 10, em que Cornélio é salvo, se converte mesmo sendo gentio, e a partir daí, a conversão de gentios vai se tornando cada vez mais comum, iria acontecer, só que não seria a parte do judaísmo, seria dentro dele. Mas deixa eu te contar, Deus sempre teve um plano de salvar a gente. Deus sempre teve um plano de salvar os gentios. As profecias dizem isso. Mas a questão é que Paulo precisa explicar para os romanos que Israel parou de dar fruto. Deus levantou a igreja para dar fruto, mas Israel continua sendo importante. E Paulo gasta 2 capítulos inteiros, não, 3 capítulos inteiros, capítulo 9, 10 e 11, para explicar isso para os romanos. E sabe o que é interessante? Paulo começa a explicação falando uma coisa absurda. Paulo diz: se fosse possível, eu negociaria a minha salvação para salvar meu povo. Se fosse possível, eu me colocaria como maldição, como separado de Deus, para salvar a minha nação. E ele repete isso 2 vezes. Essa ideia de que a salvação de Israel é tão importante. No outro texto desses 3 capítulos, Paulo chega a dizer, nesse capítulo 11 mesmo, Paulo diz: irmãos, se o fato de eles terem parado de dar fruto salvou a humanidade, imagina se eles dessem fruto. Se quando eles caem, se quando eles afundam, eles salvam milhões, bilhões, imagina se eles estivessem levando o negócio a sério. Paulo não anda na contramão da cultura judaica, mas anda a favor. E por que é importante que eu te traga essa palavra? Porque existe uma cultura, uma crença nascida dentro da Igreja Católica, e por favor, não me interpreta mal, não estou falando mal da Igreja Católica, eu preciso te contar isso, porque é normal protestante falar mal da Igreja Católica, mas aí o protestante cresce e para com essas bobagens. E eu preciso te contar que Martim Lutero, que deu origem ao protestantismo,
que também saiu da Igreja Católica. Martinho Lutero também acreditava nessa ideia, na ideia de que Israel não tem mais valor algum, de que o povo de Israel tem mais valor nenhum para Deus, que já era, que Deus passou a odiar Israel, porque eles mataram Jesus, então eles são um povo ruim. Lutero acreditava nisso. A Igreja Católica acreditou nisso por muito tempo. E isso gerou muita perseguição para os judeus. Aliás, é muito difícil evangelizar judeu, porque eles têm o registro das perseguições cristãs contra eles. Mas o fato é que não é bíblica essa ideia. Essa ideia de que agora Deus odeia os judeus, essa ideia não é bíblica. E uma das falas usadas para convencer as pessoas a odiar os judeus é que os judeus têm que ser perseguidos mesmo porque foram eles que mataram Jesus. Gente, os judeus não foram perseguidos ou os judeus não caíram da graça porque mataram Jesus. Eles caíram da graça porque o rejeitaram como Messias. Deixa eu te contar. Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus. Sabe o que acontece com o Cordeiro? Ele tem que ser sacrificado pela vida de alguém. Jesus veio ao mundo para ser morto pelos seus pecados. E sabe quem mata o Cordeiro? As pessoas más lá do mundo que matam o cordeirinho, tadinho. Não, quem mata o Cordeiro é o sacerdote. Quem mata o Cordeiro não é alguém que não vale nada, é alguém com posição para matar o Cordeiro. Então eu queria te contar que sim, foram os judeus que mataram Jesus. Várias pessoas que querem defender os judeus, que querem dizer que os judeus não são tão maus assim, e não são mesmo. Os judeus são gente, irmãos, igual todo mundo. Todo ser humano é capaz de maldade. Tem gente má em todas as raças do mundo. E tem gente boa em todas as raças do mundo, inclusive entre os judeus. Tem gente para todos os gostos em todas as raças. Mas os judeus mataram Jesus mesmo. E muita gente, para tentar defendê-los, disseram: não foi os judeus que mataram Jesus, foram os romanos. Para poder defender os judeus, para falar: não, os romanos não tinham sacerdócio para matar o Cordeiro. Jesus tinha que morrer por nós. Ele era o Cordeiro de Deus. E quem mata o Cordeiro é quem tem legalidade para fazer isso. E Deus usou os judeus. Foram os judeus que prenderam Jesus no Getsemane. A guarda que foi prender Jesus no Getsemane não era uma guarda romana. Era uma guarda do templo que prendeu Jesus. O primeiro julgamento de Jesus não foi diante de Caifás, o romano. O primeiro julgamento de Jesus, diante de Pilatos, aliás. O primeiro julgamento de Jesus não foi diante de Pilatos, o romano, mas diante de Anás e Caifás, os judeus. Foram eles que julgaram Jesus, Anás e Caifás, os sacerdotes, do ano anterior e daquele ano. Eles julgaram Jesus e eles o condenaram à morte. Qual o papel dos romanos? Só chancelar. Os romanos só tinham que chancelar, porque na época Roma controlava Jerusalém. E se Roma não chancelasse, não se podia fazer nada. Mas foram os judeus que fizeram. Mas eu preciso te contar, quando eles fizeram isso, eles não estavam sendo maus. Eles estavam sendo usados por Deus, porque é o sacerdote que mata Cordeiro para que haja remissão de pecados. Então registra isso. No decorrer da história, aprendeu-se a dizer que os judeus são maus, que Israel é mau, e que o cristianismo tem que odiá-los. E muitas vezes isso foi usado como desculpa para se fazer coisas terríveis na história.
Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que alguns ramos foram cortados. Sabe, tem uma oliveira, uma planta de oliva. Oliva é a azeitona que a gente compra no supermercado e que muita gente acha que a azeitona nasce na prateleira do supermercado. Tem. Mas eu queria te contar que ela não nasce na prateleira do supermercado. Ela nasce numa árvore chamada oliveira. E a oliveira, ela tem galhos. E Paulo está usando uma linguagem figurada para dizer: Deus cortou alguns galhos e enxertou você lá. Então nós, eu e você, fomos tirados de onde a gente estava. E onde a gente estava plantado? A gente estava plantado nas nações gentílicas, sendo dominados por principados e potestades. A verdade é que a pesquisa bíblica ajuda a gente a perceber que cada nação tem um príncipe como dono dela, menos Israel. Israel, Deus guardou para si. Deus disse isso em Deuteronômio, no capítulo 32. Ele disse: quando as nações estavam sendo divididas entre os príncipes, eu reservei Israel para mim. Israel não vai ser de nenhum príncipe, vai ser minha. E aí, quando Deus vai criar a igreja, Deus não criou uma nova raiz para a igreja. A raiz da igreja é a mesma. Ele só pegou a igreja e fincou na raiz de Israel. Nós, a igreja, somos uma nova versão do chamado de Israel. A igreja de Jesus está fincada em Israel e produzindo os frutos que Israel devia produzir. A ilustração que Paulo usa, a metáfora que ele usa, é de uma oliveira que parou de produzir, e aí o dono da oliveira foi lá e cortou o galho, e pegou um outro galho e colou ali, e a seiva daquela oliveira, que ainda está viva, continua passando no galho novo, no galho diferente, no galho que não fazia parte. Ele chama de galho de oliveira brava. E esse galho agora começa a dar fruto. E aí Paulo faz a seguinte afirmação. Ele diz: se você, que foi enxertado entre os outros galhos e participa da seiva que vem da raiz, não se glorie contra os ramos que foram tirados e você foi colocado no lugar dele. E se você se gloriar contra esses ramos, lembra de uma coisa: não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Do que Paulo estava falando? Paulo estava falando dessa teoria maligna que diz que a igreja substituiu Israel e agora nós vamos acabar com ela. Israel não pode mais existir. É o contrário, irmãos. Na verdade, a igreja se ligou a Israel. A igreja nasceu pela verdade revelada lá. A igreja nasceu lá. A igreja nasceu entre judeus. Paulo explica nesse texto que a gente não deve ser ingrato com aquele povo, porque Paulo diz assim, deles, e Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, então ele se identifica com os gentios, mas Paulo era judeu. E ele se identificando com a gente, com os gentios, ele aponta para os judeus e fala assim: deles são os patriarcas, deles são os profetas, deles são as escrituras, deles é o Messias. Nós pegamos carona, fincamos na raiz, e o que a gente bebe hoje, o que nos sustenta hoje, o que nos alimenta hoje, o que faz a gente dar fruto hoje, porque hoje, irmãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A razão de Deus ter pegado uma nação para ele, é para que, quando a podridão estivesse tomando conta do mundo, ele usaria Israel para não deixar apodrecer.
Quando a escuridão estivesse tomando conta do mundo, eles usariam Israel para não deixar a escuridão tomar conta. E no Novo Testamento, Deus olha para nós, para mim e para você, e diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora, a tarefa é nossa, a gente vai dar fruto. Sabe por que o mundo não fica pior? Porque a gente está aqui. Nós estamos dando um novo fruto. Mas de onde vem a seiva que nos sustenta? De onde vem a seiva? Vem deles. Eles são a raiz. As escrituras que a gente lê todo dia foram escritas por eles. Todas as escrituras. Não, pastor, é só o Velho Testamento que é deles. Não, tudo na Bíblia, Velho e Novo Testamento é deles. De todos os escritores do Novo Testamento, só um não era judeu. Lucas, o único que não era judeu. E Lucas, o único que não era judeu, se converteu através de um judeu chamado Paulo e foi treinado, ensinado, ministrado, cuidado, discipulado por esse judeu chamado Paulo. Então tudo que o não judeu Lucas ensina, ele aprendeu com Paulo. Então o que ele está ensinando veio de lá também. Aliás, dizem que o evangelho de Lucas é o evangelho do apóstolo Paulo. E dizem que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho do apóstolo Paulo. Aliás, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai notar que o livro dá uma puxadinha para o lado de Paulo. Dá uma escondidinha assim nos escorregões que Paulo dá. Paulo aparece muito mais que Pedro no livro de Atos. Por quê? Porque foi o discípulo de Paulo que escreveu o livro. Mas o fato que eu quero ajudar você a entender é que nós temos uma razão para nos linkar àquela terra. Eu sei que no decorrer dos tempos, as pessoas falaram muito mal de Jerusalém, falaram muito mal de Israel, falaram muito mal do povo judeu. No decorrer da história, as pessoas aprenderam a odiar aquele povo. Eu sei que no decorrer da história, se usou a desculpa que não se pode judaizar a igreja, para fazer a gente abrir mão daquele povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você não reconhecer que o galho que dá fruto não tem uma raiz própria, o galho que dá fruto está fincado numa raiz que já estava lá. Se você não reconhecer isso que o próprio apóstolo Paulo está falando, tem uma coisa que você tem que reconhecer. Você não entende a Bíblia inteira, não entende a Bíblia completamente, a menos que você a leia pensando que ela foi escrita lá. Sabe, muita coisa que as pessoas interpretam errado na Bíblia, interpretam errado, porque não sabe que o texto onde foi escrito é outra cultura. Muita coisa. Por exemplo, quando a Bíblia fala de candeia, candeia para a nossa cultura, ou candelabro para a nossa cultura, era uma lamparina a querosene. E eu me lembro que quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, quando falava de candeia, eu pensava logo, ou falava de candelabro, eu pensava logo na candeia a querosene. Mas para os judeus, é essa peça que tem um símbolo profundo e específico. E se você não conhece a cultura, quando você lê, passa. Não sei. Jesus estava caminhando entre os 7 candeeiros de ouro. 7 menorás. Quando você não conhece a cultura, você perde muito do que está escrito, porque foi escrito lá, foi falado na cultura deles, foi falado do jeito deles, com a forma deles de pensar. Por isso, nós devemos a esse povo. Tudo que a gente tem veio deles. O nosso Messias era o Messias deles, antes de ser nosso. As nossas escrituras eram as escrituras deles, antes de ser nossa. Os nossos profetas, os nossos heróis, os homens que nós admiramos na Bíblia, eram deles, antes de ser nossos. As historinhas que nós contamos para as nossas crianças, para ensiná-los a palavra de Deus,
Essas historinhas aconteceram lá. Por isso, nós chamamos você a se voltar para aquele povo. E o salmista disse: prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Quando você ama aquela cultura, tem uma bênção de prosperidade e riqueza que acontece na sua vida. Todas as pessoas que vão a Jerusalém com essa mentalidade, a vida dessa pessoa dá um boom, muda, ganha um novo rumo, acha novos caminhos, novos jeitos. Por isso, nós vamos peregrinar a Jerusalém. A gente vai a Jerusalém para reconhecer diante de Deus que nós valorizamos a raiz. Nossa raiz não nasceu aqui, nasceu lá. Nosso alimento de todo dia foi dado por eles. A seiva que nos sustenta, a palavra de Deus que nos abençoa, a unção, as alianças que sustentam o poder do Espírito Santo está na igreja hoje. As alianças que permitem que isso aconteça foram feitas por eles. E nós só entramos no fluxo. É tudo deles. Nós só bebemos da fonte. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. E eu estou trazendo esse texto para você, para te dizer o seguinte. Paulo diz assim: eles foram cortados devido à incredulidade deles. Eles não creram quando o Messias veio. E você foi enxertado no lugar onde eles foram cortados por causa da sua fé. Mas desenvolva temor, Paulo está dizendo. Porque se Deus não poupou nem os ramos oficiais, os donos da raiz, não vai poupar você também se você for incrédulo. Sabe o que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que quando a gente não reconhece que a nossa raiz é aquela, que nós temos uma dívida com aquele povo, nós corremos o risco de nos ensoberbecer. E a nossa soberba vai matar a nossa fé. E quando a nossa fé morrer, a gente cai da árvore igual eles caíram. Se os donos da árvore não foram poupados, você acha que vai ser poupado? Por isso, nós vamos a Israel. Por isso, a gente tem uma menorá ali. Por isso, a gente tem um shofar ali. Por isso, a gente toca shofar. Por isso, a gente tem uma réplica tamanho natural da Arca da Aliança aqui. Por isso a gente é a Monte Sião. Porque a gente acredita que a raiz ainda está lá. Não tem ramo. O ramo somos nós, mas a raiz ainda está lá. A raiz ainda está lá. E para você que pensa assim, esse povo está judaizando a igreja. Eu conheço bem a epístola de Paulo aos Gálatas. Quando Paulo fala contra judaizar a igreja, ele escreve isso na epístola aos Gálatas. A epístola inteira é escrita para isso. E o que Paulo está combatendo não é você reconhecer de onde vem. É você achar que praticar os rituais judaicos muda a sua vida. Porque não muda. Não são os rituais. É a seiva. É a verdade que flui. É a revelação que eles nos deram. É isso que nos enche, que nos alimenta, que nos salva. Porque você precisa entender que nós não estamos judaizando a igreja. Primeiro, porque se você achar que estamos judaizando, vai faltar muita coisa. Por exemplo, a gente não cumpriu as leis judaicas. Por exemplo, entre os judeus não se come carne de porco. A gente bem que gosta de uma costelinha no bafo, né, Zezé? Zezé gosta. Os judeus não comem estrogonofe. E a Maísa falou que esse é o problema deles. Porque estrogonofe para a Maísa é o prato principal. Então não, a gente não está judaizando nada. A gente aceita o Shabat, o sábado, como princípio. Porque é necessário descansar diante de Deus, como princípio. Mas a gente não guarda o dia de sábado como eles guardam religiosamente. Então não, irmãos, a gente não está judaizando a igreja.
a gente está honrando a raiz que nos sustenta. Então, Paulo está dizendo que a gente não trocou de raiz e criou uma nova raiz para nós. Conversa. A raiz ainda é a mesma. Se bem que no decorrer da história se tentou fazer uma nova raiz. No tempo dos pais da igreja, se tentou fazer uma nova raiz. Mas Paulo deixou claro, a raiz é a mesma. A gente ainda está fincado em Israel. Nós somos o Israel de Deus no Novo Testamento. E nós não mudamos a raiz é a mesma. A gente deve isso a Ele. Por isso, a gente vai a Israel. Por isso, a gente vai orar no Muro das Lamentações. Por isso, a gente vai lá no jardim do túmulo, aonde Jesus pegou um túmulo emprestado, usou por 3 dias e depois devolveu para o dono, porque ele ressuscitou. A gente vai lá no jardim do túmulo, vamos orar lá. Por isso, a gente vai lá no jardim do Getsemane, onde Jesus sofreu e suou gotas de sangue por nossa causa. E a gente vai naqueles lugares. Por isso, a gente vai para o Mar da Galileia e vamos entrar num barco e vamos navegar no Mar da Galileia e vamos orar lá dentro. Porque nós entendemos que aquela é a nossa raiz, aquela é a nossa fonte, nossa crença veio dali, nossa fé veio dali. E sabe o que acontece quando você vai lá? Você volta com a sua fé renovada. A sensação, irmãos, que a gente tem quando anda naquele lugar é que você está caminhando pelas páginas da Bíblia. A sensação é de que, meu Deus, como um bando de gente que não sabe de nada tem coragem de falar que não aconteceu. Se eu estou aqui no lugar que aconteceu. Se eu estou vendo ali as provas que aconteceu. Você volta de lá com a fé renovada. Mas é mais do que isso. A raiz ainda está lá. A raiz continua liberando seiva para quem tem fé. Porque Paulo falou que se você não crê, vai ser cortado igual os ramos naturais. Mas quem crê, vai lá e volta com a seiva renovada.